nós já vamos abrir as Bíblias, né? Romanos capítulo 9. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 14, 15 e o 16. Graças a Deus. Romanos 9, verso 14, 15 e 16. Depois nós vamos voltar para Romanos capítulo 1. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então vamos voltar agora a Romanos, capítulo 1, ainda na carta de Romanos, só que desta feita no verso 1. Encontrar? Romanos 1, verso 28 ao 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, relações extraconjugais, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também consente aos que o fazem. Nós lemos todos esses versículos, mas nós vamos tomar aqui parte aqui do verso 31 para nossa meditação, ligando com Romanos capítulo 9, né? Onde diz aqui: sem afeição natural, irreconciliáveis. Que Deus abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Segundo o que nós vimos aqui, irmãos, não é fácil entender esta questão da salvação vista por Deus, não é? Porque isso aqui, com isso nós sabemos que há uma grande divergência e tem se tomado dois rumos, né? O rumo de Armênio, os armenistas, e o rumo de Calvino. Uns vai para um extremo e o outro vai para outro extremo, né? Porque há aqueles que acham: se eu sou eleito, eu posso fazer o que quiser, eu sempre serei eleito. E há aqueles que acham que pode, com seus atos, com a sua conduta, ganhar o céu. Então, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. E o profeta foi confundido nos dias de vida dele, enquanto pregava, ele foi confundido com esses dois lados. Porque, às vezes, quando Deus dirigia, ele ia para o lado de Armênio, né? Os armenistas. Por outro lado, ele ia para o lado de Calvino. Quer dizer, para o lado liberal e para o lado legalista. E as pessoas perguntavam: o senhor é calvinista? Ele dizia: até onde eles estão com a Bíblia. O senhor é desse? Eu sou até onde eles estão com a Bíblia. Então, pela misericórdia de Deus, nós vimos o centro sendo localizado. E nós queremos andar, como Isaías 35 diz, neste alto caminho.
É verdade que ninguém pode ir ao céu se Deus não o trazer. Mas para Deus o trazer, tem que ter algo neles. É isso que nós vamos aprender, como opera a nossa salvação ante Deus e a sua palavra. Como opera e como funciona a nossa salvação. Não é pelas suas obras, não é pelo que você pratica, mas é impossível você ser de Deus e não desejar fazer as obras de Deus. Compreenderam? E nós vamos ver aqui com o profeta. Agora, uma coisa interessante, nós poderíamos ver isso também com relação ao chamado. Chamado tanto de Romanos 8, do verso 27 a seguir, o chamado para a salvação, né, que é por eleição, por predestinação, e o chamado também para o ministério. O maior erro que nós cometemos, e aí você vai entender por que alguns são chamados e por que outros não são chamados. Muitos vêm sem ser chamados, e muitos demoram para entender o chamado. Essa é a questão. Geralmente os que são chamados se sentem indignos do seu chamado. O profeta fala naquela mensagem que foi traduzida, pelos crentes da Bíblia, o filho pródigo, comparando a nossa vida aqui nesse mundo como um filho pródigo. Uma vez nós estávamos com Deus, nós éramos filhos de Deus e viemos ao mundo e nos perdemos. E é uma realidade, colocando dentro deste ângulo. Porque antes que nós viéssemos ao mundo, nós éramos de Deus, nós estávamos com Deus, nós éramos parte de Deus. Amém? Jesus nasceu em Nazaré, é ou não é verdade? Ou perdão, em Belém, cresceu em Nazaré. Ele viveu ali como um ser humano. A virgem concebeu, mas ele disse: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Você talvez tenha nascido aqui em Presidente Prudente, ou se nascido aqui na região, mas você pode dizer: eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Mas de que forma? A vida de Deus que está em você, ela foi antes de Deus, ou melhor dizendo, ela foi antes, ela era de Deus, estava com Deus e veio para você. Jesus estava com o Pai e depois ele veio se manifestar em carne. E cada um de nós também estávamos em Deus antes da fundação do mundo, mas cada um de nós fomos manifestados e estamos manifestando. É por isso que Romanos capítulo 8 diz que até a natureza, ela está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E Jesus se manifestou há 2000 anos atrás. Agora não me esqueça que Ele é o primogênito desta nova criação de Deus. Quem foi o primogênito da primeira criação de Deus? Adão. E de Adão descendeu todos os demais homens. Diz Atos dos Apóstolos. Aí você diz: mas e a semente da serpente? A semente da serpente tinha parte de Eva, e Eva saiu de Adão. Então não tem escusa. Será que eu estou falando grego? Acho que não, né? Vocês estão conseguindo entender? Mas o primeiro Adão era terreno, o segundo Adão era celestial. 1 Coríntios capítulo 15. E assim como trouxemos a imagem do natural, nós também trazemos a imagem do espiritual. Que agora
o segundo Adão, que é espiritual, que é do céu, assim como nós nascemos do primeiro Adão e descendemos-se dele e herdamos a morte, quando nascemos do Espírito Santo, nós nascemos do segundo Adão, que é o primogênito desta nova criação. É as primícias. Por isso diz lá, né, escrevendo na carta ao anjo da igreja de Laodiceia, o princípio da criação de Deus. Ele foi o princípio dessa nova criação. E de Jesus Cristo está se descendendo todos nós, que somos filhos dele, pelo Espírito Santo. Amém? Só que viemos ao mundo e nos perdemos aqui, pelo sistema caído. E o mais interessante é que todos os filhos desse segundo Adão que caiu, que está perdido, quando eles se deparam com a realidade, com a palavra de Deus manifestada para a era, para o seu tempo, o impacto é tão grande, que eles olham para si, pelo estado que viveu aqui, do primeiro Adão, que é tão miserável, que eles sempre estão curvados e achando-se indignos dessa tão grande grandeza. Até mesmo, diz o profeta, os que são chamados para os ofícios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles sempre, o tendencial, eles querem fazer algo, eles sabem que precisa ser feito algo, eles gemem, eles desejam, mas quando Deus os aponta, eu quero que você faça, ele quer se retroceder porque ele se sente indigno para fazer. E ele vê a seriedade que é aquilo. Moisés tentou correr, Paulo tentou correr, todos os demais tentaram correr. E diz o profeta, e se você tem um chamado de Deus, você tem vontade de fazer aquilo. Você sabe que é necessário ser feito, mas você não quer fazer. Mas não é, por quê? Porque você sabe quem você é e você se sente desqualificado. Salomão se sentiu desqualificado, Moisés se sentiu desqualificado, Paulo se sentiu desqualificado depois que ele viu a Jesus, ao ponto de Ananias chegar lá e falar para ele: você vai ficar detido até quando? Levanta-te, batiza-te. E às vezes tem muitas pessoas que quando recebem o evangelho, o impacto é tão grande que de vez em quando você tem que dar uns tabefos nele também, porque ele fica detido e ele fica com medo de dar o primeiro passo. Mas nesta noite nós vamos entender um pouquinho disto. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: não depende de você. Não depende, mas depende daquele que te chamou. Você tem que andar um dia de cada vez. Por isso que disse Jesus: se ouvirdes hoje a palavra de Deus, não endureça o teu coração. A Bíblia está repleta de indicações dizendo para nós que o amanhã pertence a Deus. Tiago vem e diz: nunca diga amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Se Deus quiser e permitir. Porque o amanhã, para mim e para você, é uma escuridão. E só Deus sabe. Então você tem que viver hoje. Você tem que confiar em Deus hoje. Você tem que viver hoje, diz o profeta, como se Cristo viesse amanhã de manhã. Amém, meus queridos? Então, olhando dentro disto, e dentro desse parâmetro, Paulo chega a dizer em 1 Timóteo capítulo 3, o que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí depois ele coloca os requisitos, é uma excelente obra. Mas diz o profeta, você tem que ser chamado para fazer aquilo, porque se você não for chamado, você não aguenta. Você não vai suportar, você não vai aguentar, porque não tem nada a ver com você. E aí o problema, como diz o profeta, não é as pessoas que te perseguem, não é as pessoas que resistem. O problema só é você. Você tem uma briga constantemente com você, porque você quer fazer algo. Você quer fazer as coisas, você quer realizar as coisas,
E não é você. Deus apenas quer te usar para fazer aquilo. E você tem que ficar detido até que Ele diz, faça, até que Ele diga, mova. Louvado é o nome de Jesus. Por isso Paulo chegou a denominar-se o prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro da sua vontade. Meus queridos, eu vou ler um pouco aqui, porque hoje eu estou um pouco falante. Se eu for continuar, eu vou exceder, não é? Hebreus capítulo 6, parte 2. Aqui está o parágrafo 34 e o 250 do antigo, e assim todos os parágrafos, o 35 nós vamos ler também, é o 251 do antigo, da antiga tradução. Deus chama quem Ele deseja, e é tudo através da eleição que nós encontramos. Nós descobrimos que não é para quem deseja ser salvo, não é para quem quer ou para quem corre, é para quem Deus tem mostrado misericórdia. E ninguém pode vir a Jesus a não ser que Deus o aproxime primeiro. Então, o que tem você a fazer com isso de qualquer forma? Você não tem nada a ver com isto. Você está completamente fora do quadro. A pior coisa que acontece é a ociosidade e a antecipação. Não é? Nós queremos que as coisas aconteçam, nós queremos que se realizem, nós queremos que aquilo venha à tona, que aquilo, e aí é onde nós terminamos sempre entrando em problema. Seja a vida natural, seja a vida espiritual, seja a vida financeira, seja o que for. Irmãos, nada acontece do dia para a noite, nada se realiza do dia para a noite. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo para começar, tempo para parar, tempo para plantar, tempo para crescer. Nós descobrimos que o homem nunca procura Deus. É Deus quem procura o homem. Estão compreendendo? E nós descobrimos então que Deus é a única fonte de vida eterna. Nós descobrimos que tudo é eterno, não tem princípio nem fim. Eu vou parar por aqui, porque aí já sai do assunto, e nós vamos já saltar aqui para a mensagem do poderoso Deus desvelado perante nós. Parágrafo 11. Quando Jesus voltou e disse, agora o profeta vai começar a nos mostrar, nós vamos entrelaçar isso com a Bíblia, é claro, como que opera essas coisas. Irmão, nunca julgue uma pessoa aí fora pelo estado presente dele. Porque se ele é um filho pródigo, às vezes ele está no meio das bolotas dos porcos. Ele está mal vestido. Quem sabe envolvido no crack, na cocaína, na maconha, na prostituição, no homossexualismo. Ou quem sabe de dívida do pé até a cabeça. E você olha para eles, que chance essa pessoa tem? Não depende dele? E não depende de você? Só depende de você apontar Jesus para ele. O maior engano que nós cometemos é quando nós conhecemos alguém no trabalho, e aquela pessoa certinha, pontual, tudo certo, tudo em cima, e nós falamos, poxa vida, esse homem... Eu já vi alguém conversar com alguém num devido acontecimento e falar assim, esse rapaz aí, eu vou te falar a verdade, é difícil um cristão que nem ele. Esse rapaz é tudo... Irmão, esse homem é o mais difícil que tem de chegar. Você entendeu? É o mais difícil de chegar, porque ele tem uma formação de caráter pessoal, uma linhagem, como a linhagem do sumo sacerdote. Então sempre o ego dele e a postura dele vai na frente de todas as coisas. Quando você vai apontar Jesus para ele, eu sou melhor do que qualquer um lá dentro, ele talvez não fala,
mas dentro dele, ele fala. Estão compreendendo? Eu conheço pessoas, que misericórdia, eu não quero nem entrar em comentário, não quero nem me aproximar. Eu como pastor, às vezes eu posso até me envergonhar de ver as obras e a atitude dele, e longe de... Mas ele é tão digno que ele Jesus não merece ele. Mas aí parece que aqueles que Deus vai atrás é os mais corrompidos. Por que seria? Porque quem precisa de médico? Quem precisa de salvação? Quem está perdido. E como é que Deus poderá operar através de mim? Se eu me convenço a mim mesmo que eu não consigo fazer aquilo, aí Ele pode me usar para fazer. Mas se eu já tenho um quadro tudo montado, se você vem conversar comigo e diz, não, irmão, eu tenho uma visão assim, a igreja tem que ser assim, assim e assim e assim, porque se eu fosse um pastor, o pau ia cair a folha. Se eu fosse um pastor, eu ia colocar tudo no seu devido lugar. Se eu fosse um pastor, irmão, aquilo ali não estaria, não. Se eu fosse um... Ainda bem que não é. Ainda bem que não é. Porque Deus não opera desse jeito. O querer e o efetuar pertence a Ele. Quantas pessoas você evangeliza? Você diz, não, pastor, eu sei que é verdade, eu sei que é verdade. Você sabe por quê? Porque eu não quero tomar uma decisão para depois ficar envergonhando o evangelho. Eu não quero tomar uma decisão para depois envergonhar. Eu sei que tudo isso é verdade, essa mensagem é tão pura, então eu não quero envergonhar as pessoas com essa mensagem. Pois Jesus está disposto a sofrer a tua vergonha. Pois Ele sofreu maior vergonha do que essa. Amém? Um homem tão santo que o mundo não era digno dele. Um homem que quando morreu, nem a natureza quis ver ele morrer, tudo escureceu, tudo morrer nu do jeito que nasceu naquela cruz do Calvário. Sem ter um ser humano do lado dele, todos retrocederam. A morte mais vergonhosa. Mas Ele levou toda aquela vergonha para que hoje você se assentasse nessa cadeira e tivesse o direito de ouvir a palavra dele e de ser salvo. Louvado é o nome de Jesus. Mas pessoas têm essa definição. Então o que acontece? Eles querem se preparar primeiro. Quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, por que você não se entrega e deixa Ele conseguir por você? Seria diferente. Pastor, eu deixo de vir na igreja, porque se para mim na igreja, que nem muitos estão lá, é um engano que você comete. Eu já falei e volto a dizer, eu não te aconselho a vir na mesa, você vai sair de uma situação pior, você vai testificar algo que você não está vivendo. Mas você vir e ouvir a palavra de Deus, pelo amor de Deus, é o que você deve fazer. Jesus voltou e disse, eu que falo contigo, falando da mulher samaritana, não existiu expressão tal como Beuzebu, ela não disse isso. Ela largou o seu jarro d'água, correu para a cidade e disse, vinde ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Está vendo? Agora o que é isto?
O que é isto? Coloca a antiga escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. O que causou isto? Formou o Messias. E você notou? Rapidamente os seus pecados foram perdoados. E olha que ela não tinha pouco. Talvez se ela chegasse aqui nesta noite eu teria dificuldade até para batizá-la. Porque a mulher estava envolvida em 5 relacionamentos, em 5 casamentos e vivia com o marido de outro. E num estalo seus pecados foram perdoados. Enquanto que o mancebo de qualidade só tinha uma coisa que faltava. E ele não conseguiu se livrar dela. Vocês estão compreendendo o quadro, irmãos? Rapidamente seus pecados foram perdoados, porque no princípio ela era redimível. Aqui entra agora Romanos capítulo 1. Irreconciliáveis. Tem pessoas que estão vivendo no mundo que para eles não tem reconciliação. Você sabe que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E nele estava o evangelho da reconciliação. Mas há pessoas que estão no mundo que eles são irreconciliáveis. E você vai entender por quê. Como que é que opera a nossa salvação? Você notou rapidamente que seus pecados foram perdoados, porque no princípio ela era redimível. Porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. Qual o princípio? Apocalipse capítulo 13, cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então o redimiu e o trouxe de volta quando ela viu a escritura de Jeová expressada e manifestada o que ele era, o que ele é. Por isso que perguntaram para Jesus: Senhor, qual é a maior obra que se possa fazer? Ele disse: receber aquele que ele enviou. Por isso que ele disse: quem recebe a um de vós, a mim me recebe. E quem não recebe a vós, a mim não recebe. Amém? Essa é a questão. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. Construir uma arca e sair flutuando não teria funcionado. Noé era a porção de Deus, ele agiu de modo peculiar porque ele era peculiar, e a sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. Ele não podia ter vindo com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus numa porção manifestada, ele era a palavra expressada para aquela hora. Por isso, meu irmão, o que foi ontem é ontem, o que é hoje é hoje. Você não pode se gabar do que passou de ontem. Você tem que se gabar do que está acontecendo agora. Por isso que a Bíblia sempre diz: deixando as coisas que para trás ficam. Você já notou um pé de milho? Para onde ele está crescendo e a vida está apontando. Tanto é que as primeiras folhas de baixo vão secando. Vão secando. Até que por último a vida esteja formada lá na espiga, aí depois já seca tudo. Amém? Aí você vai para Hebreus capítulo 6, deixando os rudimentos, prossigamos para a perfeição. Você tem que sair daí, você tem que avançar. É por isso, meu querido, aqui vai uma coisa não ofensiva. E eu quero dizer para você que pessoas que fazem isso, eles não estão num mau espírito, eles estão convictos que estão fazendo a melhor coisa que se pode fazer.
como alguns estão fazendo, e por favor, isso aqui vai para a internet, eu não estou criticando quem está fazendo, eu apenas estou dando o meu ponto de vista. É como que se eu sentasse aqui e pusesse vocês para ficar ouvindo as fitas do irmão Branham, as pregações do irmão Branham. É uma coisa fantástica. Só que aquilo para apacentar vocês não vai funcionar. Você sabe por quê? Porque aquela pregação que ele pregou era para a congregação daquele dia. Aí você diz, não, mas não é mensagem para ela. Espera aí, para não sair mal entendido. O que ele pregou serve para a era até chegar o último eleito. Mas para que os ministérios pegassem o que ele pregou e tirar o que o Espírito Santo dirige, vivificar e passar para vocês. É como que se eu pegasse aqui o que usou o irmão Branham foi o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que Paulo pregou? Foi o que o Espírito diz. Então eu vou pegar aqui a carta de aos Romanos e ficar lendo para vocês, pegar todas as cartas de Paulo e ler na íntegra, todo o culto para vocês, para não ter erro. E olha que eu teria argumentos maiores. Eu poderia pegar a própria mensagem, a era de Éfeso, e provar o profeta dizendo que todos os demais mensageiros tentam se aproximar do que foi Paulo, mas não conseguirão chegar, porque Paulo chegou num grau e num nível que nem ele disse, um anjo poderia dizer mais nada do que ele disse. E tudo que ele escreveu era mandamento do Senhor. E você vai pegar as mensagens do profeta, você vai pegar uma lista desse tamanho do que ele está dizendo. O que eu estou lhes falando, irmãos, pode estar a 1 milha de distância da verdade, mas dentro do que ele pregou está a voz do 7º anjo. Se eu descredito, eu não estou sendo sincero. Mas mesmo Paulo, se eu pegasse aqui todo o culto e disse, olha irmãos, para não haver erro, vocês trazem suas Bíblias, e da agora em diante nós vamos pegar a Bíblia nua e crua, nós vamos ler a Bíblia na íntegra, versículo por versículo. Por um tempo seria bom. Mas aí vocês vêem ele falando o que aconteceu na igreja de Coríntios, do rapaz que estava vivendo em fornicação com a sogra, depois os que embriagavam na mesa e tal. Chegaria uma hora que ficar repetindo, e você fala assim, pastor, mas aquilo que ele escreveu foi para o que estava acontecendo naquele dia. E hoje nós pegamos o que Paulo falou, quando o Espírito vivifica, nós vamos lá e pegamos, amém? Para isso existem os ministérios. Estão compreendendo? Eu espero que sim. Louvado seja Deus. Só depois no final, irmã, faz por favor, né? Então, meus irmãos, é onde nasce, é onde acontece, onde as pessoas param. É como os teólogos hoje falam, porque aí é como um fio de navalha. Quando se vai falar dos rudimentos, quando vai falar de igual coisa, os teólogos falam, não, mas isso aí foi lá para o dia de Paulo. Não foi para o dia de Paulo. Paulo nunca disse, toda a mulher de Coríntios que orar ou profetizar com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Ele não disse a mulher de Coríntios, ele disse toda a mulher. Amém? Toda a mulher. Ele não diz todo homem daqui de Coríntios que orar cabeludo, o cabelo que nem mulher, ele está desonrando a Cristo. Não, ele disse todo homem. Estão entendendo? É validade. Nós não precisamos de uma 8ª mensagem. A 7ª mensagem do 7º anjo é válida até o arrebatamento. Estou entendendo?
Só que eu não posso pegar, por exemplo, pelo Espírito eu tenho que distinguir se é que eu tenho um ministério, para trazer para vocês o que Deus quer para hoje, como Ele está dando hoje, nesse exato momento, o que é que vocês estão precisando, porque eu creio que vocês oram, e o Supremo Pastor que está com cada um de vocês sabe o que vocês precisam. Por isso que antes de vir para o culto, você deve dobrar o seu joelho e falar: Senhor, fala conosco nesta noite. E aí a sua oração sobe. E para isso ele tem um ofício. Aí ele vem e unge aquele ofício, e o ofício vai ter que trabalhar dentro das normas de Deus, entrelaçando as duas coisas. Amém, meus queridos? Essa é a questão. Mas deixa eu continuar aqui, como eu disse, que o tempo já está indo embora, e eu tenho muita coisa para ler. Então, porque no princípio ela era redimível. Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo, agora vamos saltar aqui, né? Nós já lemos isso aqui. A tantos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles eram redimíveis. Eles eram desde o princípio na expressão. Se pudéssemos parar aqui um momento, se possível, e pensar nisso, hoje à noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Jeová. Antes da fundação do mundo, foi-lhes dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Então podemos ver os dois lados. Como a princípio eu disse, porque um é estranho para o outro, deve ser dessa maneira, sempre foi, tem sido sempre assim e sempre será assim. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse possível, pensar nisso hoje à noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Jeová, antes da fundação do mundo, foi-nos dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Então podemos ver os dois lados. Como a princípio eu disse, porque um é estranho para o outro, deve ser dessa maneira, sempre foi, tem sido e sempre será assim, sempre será assim. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, Deus, lá nos dias antigos, no Antigo Testamento, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo na forma de diferentes formas, ele se velou atrás de peles de texuco, Deus, escondendo-se atrás de peles de texuco, em seu propiciatório. Vemos que como Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e estas peles de texuco estavam penduradas ali, o véu, como que ele veio como uma coluna de fogo, e como uma nuvem, e desceu ali atrás, e velou-se do mundo exterior, mas por fé, Israel sabia que ele estava ali atrás. Amém? Agora o que o profeta está dizendo? Parece que hoje é uma coisa estranha. É estranho do que aconteceu no Velho Testamento para o que está acontecendo no Novo. O profeta diz: não tem nada de estranho. Estão compreendendo? É a obra de Deus sendo expressada para nós hoje. Porque a cada dia Ele se expressou, Ele se manifestou. E hoje, Ele como o verbo encarnado, Ele veio e usou seus filhos, os seus escribas, para nos trazer a palavra escrita. E através da palavra escrita, hoje sendo vivificado, é Deus manifestando seus pensamentos para mim e para você. Através das idades, das eras, e através do processo do crescimento espiritual de cada pessoa. O que você ouviu hoje é hoje. Ele não te falaria ontem e nem vai falar amanhã. Ele está falando hoje. Dá para entender isso? É assim que opera a nossa salvação, de fé em fé. Crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, primeiro por quê? Porque você é redimível. Os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Se você não consegue escutar a palavra de Deus, nem dar crédito, com certeza você está dentro de uma influência, iludido com uma coisa, mais cedo ou mais tarde você vai se apartar da caminhada. Você vai sair da fileira. Mas se você é de Deus, ainda que você saia por um tempo, como o filho pródigo, você pode regressar e vai regressar.
Porque você não vai encontrar descanso para você fora de Jesus. Nenhum de nós vamos encontrar. Para encerrar a pergunta, irmã. Sim, exatamente, não é? O Elias dessa última era veio para restaurar o que Paulo trouxe, porque aquilo que Paulo disse, eu vou repetir: nenhum anjo pode mudar, porque ali foi todo o conselho de Deus, amém? O que a igreja precisa está fundamentado ali. E outra coisa interessante que às vezes as pessoas passam desapercebido, por exemplo, desde que Paulo se foi, Irineu não era um profeta, era apenas um vidente para a dispensação de Esmirna. Você pode ver que havia 7 pontas e 7 olhos, cada um deles captava a visão apenas para o seu tempo, para o seu dia. Estão entendendo? Por isso que o último mensageiro teria que ser um profeta, não apenas um vidente, mas um profeta, para que a ele viesse completamente a palavra, porque ele veio e atou o que Lutero deixou escapar de justificação, o que Wesley deixou escapar de santificação. Estão entendendo? Se você seguir as pregações de Wesley, o Wesley nunca conseguiu essa graça de explicar, certo? Que você não é salvo apenas se santificando. Ele usou muito Hebreus capítulo 12, que sem santificação ninguém verá a Deus, e usou os métodos de santificação. Daí saiu os metodistas, por causa dos seus métodos de jejum, de consagrar, de se santificar. Lutero viu com clareza Romanos: o justo viverá pela fé, e então ele creu em ser justo e viver apenas da fé. Mas ele não conseguiu atar completamente o que seria isso na realidade, porque não era tempo, e ele não era profeta. Agora, você preste atenção, Lutero trouxe a justificação, amém? Mas em primeiro lugar, depois que Paulo pregou o evangelho original, que era a semente original, essa semente ela foi combatida e sepultada nas eras negras, ali em Nicéia, onde começou ali a perseguição dos cristãos até chegar à Idade Negra. Aí em Lutero veio a justificação. Brotou-se os 2 brotos, como a semente da parábola de Jesus, que o reino do céu é como o homem que deita a semente na terra, não sabendo como. Primeiramente aparece a erva, depois o talo, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Estão compreendendo? Quando a igreja caiu, o evangelho caiu ali, e foi quase que extinguido o evangelho, mas não foi, e nunca será, não é? Quando chegou a época certinha, como nós já estudamos aqui, apareceu John Hus, que era o significado do seu nome, que era como um pato, era como um ganso, como o irmão pregou aqui na vigília, não é? E quando antes de queimá-lo na fogueira, ele chegou a dizer: vocês estão queimando um ganso, mas virá um cisne aí que vocês não porão a mão nele. Porque ele sabia que ia chegar a hora certa, amém? A hora certa da verdadeira justificação. E Lutero veio na hora certa, o homem certo, no momento certo, e ninguém pôs a mão nele. Estão entendendo? Aí Lutero trouxe a justificação. Depois Wesley foi chamado de doido, mas ninguém conseguiu barrá-lo, porque ele veio na época certa de trazer o povo não só a justificação, mas a santificação. Aí quando aquilo estava chegando já no seu estágio final, Deus levanta o movimento pentecostal, que agora não era só ser justo, ser santo, mas agora Deus operando através de dons espirituais, línguas estranhas, profecias, operação de milagre, etc, etc. Aí todo mundo falou: agora chegou a hora, só falta o arrebatamento. Não. Aí em 1909 nasce William Branham. Isso não é fanatismo, não. Agora, não esquecendo que os unicistas já tinham trazido o batismo em nome de Jesus.
Não se esquecendo que em 1800 ou 1900 e pedrinha, alguém já tinha pregado sobre a semente da serpente, mas não tão claro. Não esquecendo que outros já tinham dado uma pincelada aqui ou ali. Mas de repente aparece uma águia voando, vendo de cima, e juntou todas aquelas pontas soltas, e reuniu todas no seu devido lugar, através do seu ministério, que chamou a atenção das pessoas, com curas, libertações, ressuscitação de mortos, cura de câncer, milhares e milhares. Mas aí atrás daquele sinal veio uma voz, a voz do sinal, e chegar a um ponto de dizer assim: eu preferiria não ver uma cura sendo acontecido em minhas reuniões, mas eu queria ver o amor fraternal entre todos, porque ele sabia que esse era o cumprimento maior. Então isso provou que, embora o que Deus mais usou com dons e manifestações, ele não ficou preso naquilo. Ele sabia que Deus tinha algo maior do que aquilo, que era a restauração de toda a palavra, ao ponto que ele chegou a dizer: se eu disser alguma coisa que você não entendeu, volte para a palavra. Por quê? Porque ele tinha convicção do que o que ele estava trazendo era a palavra de Deus. Por isso ele diz na mensagem de influência: fique com o seu pastor enquanto ele estiver com a palavra. O dia que ele deixar a palavra, você deixa ele e segue a palavra. Amém? E nisso, meus irmãos, hoje está bom, né? E nisso nós vemos que a restauração veio, e o profeta de Deus veio para nos trazer isto. Por isso ele pregou com clareza a semente da serpente, pregou com clareza sobre predestinação, porque se você não sabe, como alguém já perguntou no rádio, né, se nós éramos discípulos, se nós líamos as pregações, não é, e os escritos de Calvino, porque Calvino trouxe a predestinação, mas Calvino escorregou em várias coisas sobre a predestinação. Inclusive ele cria que uma pessoa, quando é próximo materialmente, é porque ele era predestinado. Por isso que Deus o abençoava. E não tem nada a ver. Deus não nos predestinou das coisas naturais. Você pode ser rico, e como você pode ser pobre e também ir. E aí ele veio e uniu tudo isso com clareza e pregou, e Deus permitiu que hoje está na mão de todos os eleitos. Estão compreendendo? Sim, irmã, rapidinho. Uma atualização? Sim, sim. Seria assim, irmã Camila, como eu estou falando, né? Paulo, ele pregou e foi a voz do Espírito Santo. Amém? Foi a voz do Espírito Santo. Mas muitas coisas do que Paulo pregou tinha a ver com o dia presente que ele viveu. Estão entendendo? Que serve de exemplo e de base se para nós acontecer alguma coisa semelhante. E todas as pregações do irmão Brana, você pode pegar uma pregação do irmão Brana, a mensagem humilde, ele dizendo que não precisa fazer barulho. Aí você pega outra mensagem, ele dizendo que é para fazer barulho. Você está entendendo? Mas por quê? Porque aquilo era uma estação e épocas diferentes. Era um mover diferente do que estava acontecendo, e o mover de Deus para aquele dia. Estão entendendo? Agora hoje, Deus pega isso que já foi pregado, por exemplo, só para você ter uma ideia, se hoje nós podemos ler a carta dos apóstolos e ver clareza, é porque, como diz em Apocalipse, Deus nos enviou colírio para que nós untamos os nossos olhos e vejamos. Estão entendendo? A mensagem é nada mais do que um colírio de Deus para nós vermos, tirar a catarata espiritual e vermos a realidade. Ver o que é bíblico, o que é real, o que é verdadeiro, que um denominacional não consegue. Eles não conseguem. Eles não conseguem ver como é que uma mulher não pode pregar, e você consegue.
Eles não conseguem ver como é que alguém vai conseguir viver isso que está na Bíblia nos dias atuais. E nós conseguimos ver que não é nós, é Deus em nós que vai fazer nós viver. Mas eles olham para a condição do tempo e acham que por causa do tempo eles não vão conseguir. Agora vem e diz o profeta, ela é eleita, é predestinada e ela vai estar lá de qualquer forma. Porque não depende de nós, depende daquele que nos chamou. E se ele em nós vai fazer acontecer. Então o que acontece? Elias, Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, como eu estou dizendo, o que eu não consigo ver é que eu tenho que aposentar o meu ofício de pastor e colocar só o ofício profeta para preparar vocês. Porque alguns estão distorcendo. Se alguém está distorcendo, esse que está distorcendo é que deveria desocupar o seu lugar e dar para quem tem ministério para dar o correto. Não neutralizar. Estão compreendendo? Eu espero que sim. Deus os abençoe e vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa pender para um lado nem para o outro. E também não deixa nós sermos instrumento de crítica contra quem quer que seja. Mas apenas, Senhor, teus servos, e fazendo o que está melhor em nosso entendimento, dirigido pelo teu Espírito Santo. Obrigado por ter nos enviado teu profeta, teu mensageiro, por ter ungido os nossos olhos, untado para que hoje nós possamos ver a Bíblia com clareza, conforme outros não puderam ver, sem interpretar ela, apenas ela sendo vivificada e mostrada. Obrigado, meu Deus, por cada dom, por cada ofício, por cada ministério que o Senhor tem nos enviado, porque todos eles juntos trabalharão para a edificação do corpo de Cristo, ligado por auxílio de todas as juntas, assim diz a tua palavra. Por isso, meu Deus, ajude os nossos irmãos, mesmo os que pensam diferente do que foi dito aqui, que não haja disputa, não haja rancor sobre isto, e nem porfias e discussões, mas que possa entender no espírito em que foi falado e que foi dito. É apenas a minha opinião, a minha visão com relação a isto. Como eu peço que o Senhor abençoe a todos, mesmo que veja diferente, e abençoe a cada um de nós, e leva-nos em paz, e que a boa paz nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.